Você sabia que o contrato de namoro não afasta a união estável? Oi, eu sou André Andrade, professor de Direito Civil aqui da Múltipla. E antes da gente continuar, já segue aqui o canal, se inscreve, porque sempre tem conteúdo interessante, visando a sua aprovação e seu conhecimento. E vamos falar hoje sobre o contrato de namoro e um pouquinho sobre a união estável. E como eu disse, você sabia que o contrato de namoro não afasta a união estável? Mas, professor André, o que é esse contrato de namoro? O contrato de namoro nada mais é do que um contrato particular ou até uma escritura pública que você faz ali dizendo que você está apenas namorando, que você não está vivendo uma união estável com uma pessoa amada, ou não. Mas o que é essa união estável? Vamos voltar, não sei se você está lembrado ou lembrada. A união estável nada mais é do que um estado de fato. A união estável ela não precisa ali propriamente de uma manifestação para ela ser constituída. Ela é uma união pública, contínua e duradoura com o intuito de constituir família. E a grande questão é que essa união estável ela gera uma série de efeitos, inclusive efeitos patrimoniais para a pessoa. Porque estando em uma união estável, você vai ter aplicado ali um regime de bens, né? Que não havendo nenhuma disposição, nenhum contrato de convivência, esse regime vai ser o da comunhão parcial de bens. E há uma dificuldade muito grande hoje, por quê? Porque justamente essa união estável, ela sendo um estado de fato, às vezes é muito difícil você identificar exatamente quando se iniciou e quando se termina, se existe ali realmente uma união estável. Porque você não tem requisitos fixos, não existe um tempo delimitado, né? E esse intuito de constituir família, ele é muito delicado de se verificar na prática. E como você vai fazer essa união estável? De três formas. Você pode ter um contrato particular, você pode ter uma escritura pública, ou você pode ter o reconhecimento judicial, não é, dessa união estável, feito por um juiz, que ali diz e traz que existiu essa união. E onde é que entra o contrato de namoro, professor André? O contrato de namoro, ele surgiu e é muito debatido, já foi cobrado várias vezes em concurso também, porque ele serviria justamente para dizer, olha, eu não vivo numa união estável, eu estou apenas namorando, portanto, essa relação não tem efeitos patrimoniais. Só que qual é o entendimento do judiciário? O que é que se vem entendendo em relação ao nosso direito pátrio? Que o contrato de namoro, por si só, ele não pode afastar a união estável, porque a união estável, enquanto um estado de fato, ela não depende de uma manifestação de vontade para acontecer. Ela é como o amor, ela acontece naturalmente e ela vai se verificar ali na prática. Mas então, André, esse contrato de namoro, ele não tem validade nenhuma? Não é bem assim. Ele pode ter sim uma importância razoável, por quê? Porque esse contrato de namoro, ele funciona enquanto um elemento de prova de que não existe ali um ânimos, um intuito de constituir uma família entre essas partes. E ele serve como prova para isso. Tanto que esse contrato ele pode ser feito tanto pelas partes entre si, como um contrato particular, mas ele já é feito no próprio cartório, com ali, através de uma escritura pública, de um notário. Obviamente, se você tem uma situação muito clara de união estável, esse contrato não vai afastar. Mas ele é, sim, um elemento que você pode ter outro tema também cobrado, o chamado namoro qualificado. Quando você já tem uma relação de afeto ali mais profunda, mas que não existe um intuito de constituir família. Porque isso fica especialmente delicado quando você pega pessoas que já são um pouco mais velhas, que já têm uma vivência, que muitas vezes ali vivem juntas. E é importante, gente, viver junto não é requisito para a união estável. Das duas formas. Porque você tanto pode viver junto e apenas namorar, não viver numa união estável, como você pode ter ali numa convivência em união estável que o casal não necessariamente mora junto, né? Hoje nós temos formas diferentes de relacionamentos, de afeto e de constituir essa família. Mas temos que estar atentos aos efeitos e à base jurídica de tudo que existe ali dentro desse relacionamento. Um ponto interessante, uma possibilidade que é muito razoável também, e já fica um outro tema aqui de direito civil para vocês, é que você pode, por exemplo, nesse contrato de namoro, já instituir que, numa condição futura, caso
nós, enquanto um casal, que hoje, entendo, que não vivemos uma união estável, não tenho o intuito de construir família, mas no futuro eu posso vir a estar numa união estável. E eu já estabeleço que, havendo essa condição, eu vivendo numa união estável, eu escolho, com meu parceiro ou com minha parceira, o regime, por exemplo, da separação de bens. Porque, no geral, o intuito daquele contrato de namoro é justamente separar esse patrimônio, não ter essa briga, essa discussão sobre os bens ali do casal. Um outro aspecto bem interessante sobre o contrato de namoro, que envolve ali uma série de outros contratos no direito de família da mesma forma, tanto contrato de convivência na união estável, quanto até os pactos antinupciais, são a possibilidade de você trazer não apenas as questões materiais, não apenas o regime de bens, trazer também ali questões existenciais que envolvam o relacionamento do casal. Isso já foi muito discutido e há um entendimento que, tirando alguns excessos, é sim possível, inclusive no contrato de namoro, você trazer isso. Teve até um caso discutido na mídia recentemente, do jogador Endrick, que traria situações como um casal tem que responder um ao outro, não é? Que eles não podem ser frios. E é possível, professor, é possível sim você trazer esse tipo de questões dentro de um contrato de namoro, dentro de um contrato de convivência e dentro de um pacto antinupcial. Não é? Você pode trazer, por exemplo, que você não pode colocar, não é, a toalha molhada em cima da cama, né, para evitar brigas ali do casal, e pode, inclusive, trazer sanções para isso. Né? Você pode trazer uma multa caso o companheiro, a companheira, o marido, o namorado também haja dessa forma. Um tema específico sobre isso que foi debatido recentemente no judiciário e pode ser objeto, inclusive, de questões é a indenização por traição. Olha que tema polêmico, porque quando a gente fala de relacionamentos, quando a gente fala de união estável, quando a gente fala de casamento, existe ali o chamado dever de fidelidade. E apesar do namoro não ser um relacionamento que tenha justamente essa característica, no geral se espera um dever de fidelidade dentro do namoro. E já decidiram os tribunais que é sim possível você colocar uma indenização financeira para o caso de você ter uma traição. Você colocar punições, digamos assim, específicas, um casal de comum acordo, com plena validade, né? Colocar ali uma indenização por traição. Isso é muito comum e está muito mais, digamos assim, desenvolvido nos Estados Unidos, né? De indenizações altíssimas, mas tiveram decisões recentes que permitiram ao casal colocar indenizações, inclusive, em montantes de mais de 100 mil reais, né? Por traição do casal, sendo uma escolha ali deles. E isso já é, sim, permitido dentro do direito civil. Aproveitando aqui, inclusive, sobre traição. Por outro lado, apesar de eu poder colocar isso contratualmente, quando eu já falo de uma traição que viola um direito jurídico, se eu não tenho isso especificado ali no contrato, se eu já não tenho isso definido, essa indenização por traição, e aí já no caso de um relacionamento, ela, no judiciário, ela não tem uma unanimidade, né? O entendimento atual é de que você pode sim ter indenização por traição caso haja um quê a mais, um tempero. Só, abre aspas, muito abre aspas, só a traição não geraria um direito à indenização. Precisaria haver uma humilhação pública a mais, ou um quê a mais, que traga esse elemento de violação aos direitos ali da pessoa. Espero que vocês tenham gostado das dicas e do conteúdo de hoje. É um assunto muito recente, muito interessante, que traz várias discussões. E se você achou interessante, se você gostou, já ativa o sininho, já coloca as notificações e fica ligado nas novidades e nos novos vídeos, sempre trazendo aqui muitos temas relevantes, não é? E também no Instagram da Múltipla. Até a próxima!